Shalom, irmãos e irmãs, como é que estão vocês? Tudo bem? Que bom nós estamos aqui unidos aí pela tecnologia, eu daqui e você daí, mas juntos, num só pensamento, para buscarmos ao Senhor nessa quinta-feira, mais uma noite onde nós vamos apresentar a Deus nossas orações, intercessões, clamor, ações de graças, porque com certeza o Senhor se inclina para ouvir as nossas orações. E eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, para abrir sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo 29. Nós leremos a partir do verso 9. Essa passagem ela registra o momento em que Davi fica maravilhado com o que ele está vendo. Ele está nos preparativos para alcançar o material para que Salomão depois pudesse construir o templo, e ele faz um apelo ao povo, e o povo começa a doar os materiais necessários, e Davi fica maravilhado quando ele percebe que há uma sinceridade no povo em fazer aquilo, e não somente a sinceridade, mas também ele percebe a alegria com que o povo estava fazendo aqui, e ele também se alegrou com muita alegria em perceber isso, e ele faz uma oração tão bonita, e nós vamos ler o que ele fala, o que ele ora nesse instante. Vamos acompanhar aí a partir do verso 9, e diz assim: E o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor, e também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação, e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus do nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência, e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Riquezas e glória vêm de diante de ti, tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus, nós graças te damos e louvamos o nome de tua glória. Porque quem sou eu? E quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti, e da tua mão tu dá-nos. Glórias a Deus. Davi ficou maravilhado em ver não somente o povo voluntário, não somente o povo sincero, alegre, mas principalmente ele reconhecer que o Senhor estava fazendo aquilo. Então ele disse: Bendito és tu, Senhor. Então eu convido você, irmão, irmã, fechar seus olhos, curvar sua fonte aí onde você está, e vamos juntos orar e agradecer a Deus, porque Ele, na sua soberania, tem feito tanto bem. Oremos. Senhor, nós louvamos, bendizemos o teu nome, porque o Senhor, bendito és tu, e é o Deus que tem nos concedido, o Deus que tem nos abençoado de tantas maneiras. Pai, nós queremos trazer nossa memória agora e poder dizer muito obrigado, Deus. Bendito és tu, Senhor, que tem movido, o Senhor que tem feito, o Senhor que tem estabelecido, o Senhor que tem declarado, de forma que o Senhor tem nos abençoado. E nessa noite, Pai, queremos prestar esse culto voluntariamente, com sinceridade de coração e também com muita alegria em nossos corações, de juntos, Pai, eu aqui, meus irmãos e irmãs, em sua casa, cada um no seu lugar, mas juntos conectados pelo Teu Espírito, para poder Te prestar esse culto que nós fazemos com alegria de coração. Por isso, Deus, seja um tempo precioso para todos nós, na Tua presença, que Teu Espírito nos conduz em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, irmãos e irmãs. E essa canção que é uma canção que fala da grandeza do nosso Deus. Então vamos preparar nossos corações, nossas mentes, nos concentrar em honrar e glorificar ao Senhor através do louvor. Quão grande
faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Eu cantarei, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei, Ele é grande, todos hão de ver quão grande, quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, cantarei todos. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
Glória a Deus, irmãos e irmãs. Pai nosso, é o Pai nosso que cuida de nós em todo o momento. E nós podemos assim expressar, né? Grande é o nosso Deus. Ele é um Deus grande e nós também podemos chamar esse Deus que é grande em poder e majestade, também chamá-lo Pai Nosso. E Ele é toda honra, glória e poder hoje e para todos sempre. Amém. Vamos ter esse momento de oração, irmãos e irmãs. Nós temos muitos motivos, nós sempre teremos muitos motivos para nossas intercessões colocar diante de Deus. Nós pensarmos em orar pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país e por tantas questões que movem, extrapola apenas o país, mas percorre todo o planeta. Nós temos que orar pela nossa cidade, nós temos que orar pela prosperidade da nossa cidade, nós temos que orar pela nossa família, nós temos que orar pela nossa própria vida, nós temos que interceder pela vida de outras pessoas, então nós temos muitos motivos. Mas em especial, quero orar pela nossa cidade hoje. Hoje eu estava lá eu e o irmão Márcio, nós estávamos lá na casa de oração, e eu estava olhando para a cidade, irmãos, olhando para a nossa querida Vitória da Conquista, orando por ela, e também que Deus colocou no meu coração enquanto lá estava, de orar pelo comércio da nossa cidade, pelos empresários, pela indústria, pelas pessoas que estão empregadas nesse comércio, que pela situação do tempo presente são tantas dificuldades, problemas. Às vezes nós temos vários irmãos aí na igreja que têm também comércio e têm lutado nesses tempos difíceis, por conta aí de pandemia e todas as repercussões decorrentes dela. Então, temos as orações, muitas intercessões a fazer, mas hoje, em especial, eu queria que os irmãos e irmãs, nós orássemos pela nossa cidade quanto à sua economia, quanto ao seu comércio, quanto as portas do comércio, da loja, indústria possam se abrir, aqueles que estão desempregados possam se empregar, de forma que o Senhor possa ordenar sua bênção na nossa cidade e ela possa prosperar, trazendo benefício a todos e todas. Então, vamos orar. Vamos colocar a nossa cidade diante do Senhor, em especial a sua grande massa aí de trabalhadores, trabalhadoras, de pessoas que precisam dessa porta de emprego aberta, que Deus possa assim ajudar a nossa cidade nesse sentido. Então vamos bater o coração em uma só batida nesse sentido. Oremos. Pai, o Senhor que ordena a bênção, o Senhor que sabe todas as coisas, o Senhor é soberano sobre todas as coisas. E nós queremos agora, como igreja do Senhor, colocar diante de Ti mais uma vez a nossa cidade, a nossa querida Vitória da Conquista diante do Senhor. Pai, este lugar tão abençoado que o Senhor nos colocou para morar. E Deus tem, assim como tantas outras cidades, enfrentado os seus desafios em várias áreas, Deus. Pai, mas em especial nessa noite nós queremos interceder, Pai, por cada porta de emprego dessa cidade, por cada loja, por cada comércio, cada pessoa, Deus, que está agora lutando, Deus, para comercializar, para vender, para produzir, mesmo em meio, Deus, a uma pandemia, mesmo em meio às dificuldades, e nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que haja prosperidade na nossa cidade. Pai, que a indústria, que o comércio, que o campo possam prosperar, Pai, mesmo em meio à crise. Porque Tu é um Deus, Pai, que está acima de todas as coisas, em cima de qualquer crise. Que nossa cidade possa prosperar, Deus, apesar das dificuldades que encontramos nesse tempo. Pai, por isso queremos abençoar nossos irmãos e irmãs, Deus, que são comerciantes, que têm lá, Deus, do seu trabalho uma fonte de renda para tantas outras pessoas que têm trazido emprego. Pai, em nome de Jesus, abençoe nossos irmãos e irmãs, Deus, que estão empregados, que estão também na sua luta lá na sua loja, no seu local de trabalho, Deus, percebendo todas as ameaças desse tempo. Pai, queremos abençoar também nossos irmãos e irmãs que estão à procura de um emprego nesse tempo.
Pai, por mais difícil que possa ser, as notícias que se apresentam, mas o Senhor está acima de todas as coisas, e o Senhor é aquele que pode abrir porta onde não tem porta, Deus. Porque a tua palavra diz, Senhor, é aquele que abre e que ninguém fecha. Por isso, Deus, abra as portas do emprego, Deus, para que teu filho e tua filha encontrem o sustento, Deus, da sua casa, da sua família, da sua vida, que tenha dignidade. Por isso, Pai, em nome de Jesus, Deus, é o que nós colocamos diante do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Pai, sobre o comércio e a economia da nossa cidade, para que ela possa prosperar, Pai, para a glória do Teu nome. E assim, ó Deus, alcançar toda a população, Deus, abençoar toda a nossa cidade, Deus. É o que nós oramos, Deus, colocando diante do Senhor nossa casa, nossa família, para que o Senhor continue a ordenar, a declarar a Tua bênção sobre nós e a nossa casa. Assim oramos, Pai, pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. Que o bom Senhor continue agindo na sua casa e na sua vida. Irmãos e irmãs, nós queremos avisar que no próximo domingo, nós estamos aí final de semana aí de Páscoa, a sexta-feira chamada Santa, e no próximo domingo a celebração da ressurreição do Senhor Jesus. E também, não somente por isso, que já é uma data celebrativa todos os dias, mas também no domingo nós teremos a nossa ceia, a renovação do nosso voto, celebrar aí a Cristo ressurreto. Então, meu irmão, minha irmã, nós teremos o culto de domingo pela manhã às 9h30, presencial, ministração da ceia. E aí lembramos, irmãos e irmãs que têm alguma dificuldade, que estão no grau de risco ou de mais idade, melhor idade, para vir pela manhã. Não é só essas pessoas, mas que possam vir pela manhã. E o nosso culto será às 16 horas, ainda nós estamos essa semana com o toque de recolher às 18. Então o nosso culto domingo de Santa Ceia será às 16 horas. E aqueles irmãos e irmãs que vierem pela manhã, não venham à tarde, para que a gente tenha esses dois grupos aí, tá? Você pode escolher se vem de manhã ou vem à tarde. Se você vier pela manhã, não virá à tarde, tá bom? Então, anote aí, se conecte aí na sua agenda, domingo, os cultos de Santa Ceia às 9h30 da manhã e às 16 horas. Vamos juntos celebrar a Cristo, vamos juntos celebrar e também renovar a nossa aliança com o nosso Senhor. Amém? Guardamos por você no próximo domingo, seja pela manhã ou à tarde, juntos, conectados com o Senhor. Vamos para a nossa reflexão dessa noite, irmãs e irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 26. Hoje é quinta-feira, e na quinta-feira, ela é quinta-feira aí da semana chamada Santa, ela é muito... Aí começa alguns acontecimentos bíblicos que ocorreram nessa quinta-feira, a véspera da crucificação. E nós queremos ver um desses momentos que aconteceu naquela quinta-feira, onde Jesus foi preso, levado, e na madrugada para a sexta julgado, e depois na sexta crucificado. Então abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 26, nós faremos a leitura a partir do verso, apenas dois versos, o 37 e o 38. Amém? Então vamos ler o verso bíblico que diz assim: E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: A minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Deixe a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ainda ver alguns versículos aí desse capítulo 26 de Mateus. Que Deus nos abençoe e testifique da sua palavra em nossos corações. E Ele esteja preparado para ouvir a palavra de Deus. Perguntar para você, meu irmão, minha irmã,
Você já ficou triste alguma vez? Você já ficou angustiado alguma vez? Você já ficou aflito, aflita alguma vez? Você já passou por esses momentos? Na devocional de ontem, lá no Salmo 119, a gente viu do versículo 88 e 83, nós vimos um pouco o salmista compartilhando esse momento que ele estava vivendo. Ele diz lá que ele desfaleceu na sua alma. Ele diz que ele desfaleceu nos seus olhos porque ele não procurava alguma coisa, olhava e não estava vendo. E também ele diz que ele estava se sentindo como um odre de fumaça. Então o salmista ele estava passando um momento difícil na área de sentimento, de interior, de alma. E aqui a gente encontra nesse texto, irmãos e irmãs, Jesus também expressando assim quando ele que foi numa quinta-feira que aconteceu também a última ceia, quando ele também lava os pés dos discípulos. Todos os acontecimentos aconteceram na quinta-feira. E logo depois que eles participaram da última ceia, o traidor é revelado, que é Judas, que sai dali, ele caminha com os discípulos para o Getsemane. E esse texto que nós lemos aí no versículo 37 e 38 é justamente esse momento que Jesus está lá no Getsemane. E, como o próprio texto nos diz, irmãos e irmãs, nós estamos vendo Jesus dizendo que estava com uma tristeza profunda, uma tristeza até de morte. Como Jesus lidou com essa tristeza? Se é algo que nós também, em algum momento da nossa vida, nós somos cometidos com esse sentimento. Nós nos pegamos com esse sentimento de tristeza, de angústia, de aflição. Porque ninguém está livre de ter esses sentimentos. E queremos ver nessa noite, irmãos e irmãs, como Jesus lidou com essa tristeza na quinta-feira da paixão. Como ele lidou com esse momento na vida dele. E ele narra aqui dizendo ao discípulo que ele estava com a tristeza de morte. E em quantos momentos nós assim nos encontramos, tristes por alguma coisa, pelas perdas, pelos problemas, pelas dificuldades, pelas decepções, pelas injustiças, por tantas coisas que nos influenciam, que nos levam à tristeza. E como Jesus lidou com essa tristeza? Aí eu quero que você preste atenção aí no versículo de número 37. Vamos ler juntos aí esse versículo 37. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Olha a expressão que está no versículo, a última palavra desse versículo, muito. Então, como é que Jesus lida com isso, irmãos e irmãs? Que nós também devemos lidar com isso. Quando nós nos sentirmos abalados, quando nós nos sentimos abatidos por alguma situação da vida que nos leva à angústia, à aflição, à tristeza, Jesus, nesse momento da vida dele, o que Jesus fez? Diz que ele levou Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Que Jesus levou para estar com ele, ou procurou a companhia de pessoas queridas, de amigos para estar com ele. Então eu vejo, irmãos e irmãs, que quando nós estamos passando por momentos como esse, não é para isolamento, mas sim de procurar companhia de pessoas queridas e pessoas amigas. Jesus levou essas pessoas, escolheu essas pessoas, Pedro e os dois filhos de Zebedeu, para estar próximo a ele, estarem próximos a ele, fazer companhia a ele nesse momento difícil na vida dele. Às vezes há uma tendência para algumas pessoas de querer se isolar, de querer ficar sozinho, de querer ter companhia de ninguém. Pelo contrário, irmãos e irmãs, nesse tempo de tristeza, é bom ter companhia de pessoas queridas, de pessoas que possam nos ajudar. Lembro de uma passagem, né, de um livro de Reis. Elias passou por um momento difícil, e olha, aqui está no 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Olha qual foi a oração que Elias fez. Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Ele estava vivendo também um momento da vida dele, qual ele se sentiu fracassado. Basta, Senhor, eu não sou melhor do que ninguém na minha casa, se sentiu diminuído, fracassado. Então, como é que Elias estava lidando com a tristeza? Sentindo fracassado, diante da circunstância da vida. E não somente isso.
Ainda no versículo 10 e 14 do próprio capítulo 19, diz que ó Senhor é Deus, o Senhor é Deus, no versículo capítulo 18, versículo 39. Ali, quando ele está na luta contra Acabe e Jezabel, do qual Deus foi vitorioso, usou a vida dele. Mas no versículo 10 do capítulo 19, ele diz assim, eu fiquei só. Aquela hora que ele diz que ao Senhor que ele ficou sozinho, e o Senhor fala que não, que 7.000 não dobraram seus joelhos, etc. Mas qual era o sentimento dele? De solidão, não era de solitude. Solitude é aquele momento que a gente escolhe estar sozinho para uma reflexão, para pensar em alguma coisa. Mas aqui Elias está sentindo sozinho, e ele diz assim, eu fiquei só. E não é bom, irmãos e irmãs, quando nós estamos passando por esses problemas da vida e esse sentimento de tristeza, a gente fica só. Nós temos que ter companhia, nós temos que procurar pessoas próximas, pessoas queridas, para estar conosco. No versículo de número 46, do 1 Reis 18, Elias se sentiu cansado por aquilo que ele estava fazendo. Olha como é ruim quando a gente lida com essas questões da vida de maneira solitária. Ou quer lidar com as coisas sozinha. Às vezes até algumas pessoas oferecem ajuda e não se quer lidar com a situação sozinha, do qual é pesado demais, irmãos. Por isso que Jesus nos ensina. Se você passa por esses problemas, por dificuldade, por situações que te levem à tristeza, que te leve à aflição, que te leve à angústia, meu irmão, minha irmã, não fique só. Jesus diz assim para mim e para você nessa noite, procure pessoas próximas e estejam com elas, para que elas possam te ajudar nesse momento. No versículo de número 38, você pode ler aí na sua Bíblia, diz assim, então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza. Não é apenas, irmãos, estar com essas pessoas. Não é apenas estar próximo dessas pessoas. Mas o que Jesus fez no versículo 38, quando ele diz, minha alma está cheia de tristeza? É porque Jesus não guardou para si, não, irmãos e irmãs, a dor que ele estava sentindo. Ele compartilhou. Então é importante estar próximo de pessoas queridas, pessoas amigas. Como é importante abrir o nosso coração, falar da nossa dor. Por mais difícil às vezes que seja falar da nossa dor para alguém. Mas se nós temos pessoas amigas, se nós temos pessoas queridas, então nós podemos abrir nosso coração. Nós podemos falar da nossa dor. E olha que a dor que Jesus estava passando, a tristeza, olha, então diz, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Algumas pessoas têm dificuldade, eu já encontrei pessoas assim, que com dificuldade de poder abrir seus corações. Até porque falar de algumas coisas, né, machuca. Mas se nós temos pessoas queridas, irmãos e irmãs, se nós temos pessoas próximas a nós, então não há problema em abrir nossos corações para elas. Nós podemos abrir nossos corações, nós podemos falar da nossa dor. Quando Jesus diz dor até a morte, porque era uma coisa muito séria. Algumas pessoas têm tanta dificuldade de compartilhar que quando se pergunta o que você tem, porque às vezes o semblante da pessoa já denuncia que ela está com problema, que ela está com dificuldade, de repente está muito triste, ele está batido, está passando por alguma aflição, está muito angustiada. E aí a resposta, os irmãos e irmãs já ouviram e talvez até já disseram, não tem nada não. É uma expressão que parece que vai resolver. Não tem nada não, quando tem tudo. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando você se sentir assim, procure alguém querido, procure alguém próximo, abra o seu coração, compartilhe a sua dor. Jesus nos ensina que é dessa forma que a gente enfrenta a tristeza, que a gente enfrenta a angústia, que a gente enfrenta a aflição da vida. É estando próximo de pessoas queridas e é abrindo o coração para ela. E olha o que Jesus estava sentindo, era uma tristeza profunda, porque ele disse que era até a morte, uma tristeza de até a morte, então era algo
muito sério na vida dele. Porque às vezes, irmãos e irmãs, algumas pessoas não querem transparecer ou não querem que as pessoas percebam que ela está passando pela dor, porque se passar pela dor, talvez para essas pessoas que têm dificuldade, é uma espécie de fraqueza. Às vezes um pai está passando por algum problema e não compartilha com a sua família, ou com a esposa, ou com os filhos e vice-versa. Às vezes um líder não compartilha que está sofrendo, que está passando por algum momento difícil. Irmãos e irmãs, e quando a gente olha para Jesus, Jesus compartilhando a sua dor com seus amigos, Jesus compartilhando a sua tristeza com seus amigos. Talvez, irmãos e irmãs, na nossa vivência de hoje, se você encontrar uma pessoa e dizer: rapaz, estou passando por isso, está doendo, está tão difícil, estou tão angustiado por conta dessa razão, dessa situação ou dessa circunstância que eu estou vivendo. É tão importante isso, irmão. Abrir o coração, confiar em alguém e abrir seu coração para alguém. Porque Jesus fez isso. Não é qualquer pessoa, é alguém querido, alguém próximo, alguém amiga. Jesus fez isso. E Jesus está ensinando para você e para mim nessa noite, meu irmão. É assim. Quer lidar com a tristeza, com a angústia, quer lidar com a aflição da vida, quer lidar com isso de maneira positiva, abençoadora, esteja próximo de pessoas queridas e abra o seu coração. Compartilhe a sua dor e a sua angústia. O caminho é esse. Ainda no versículo de número 38, quando Jesus ele diz que está com tristeza até a morte, olha a segunda parte do versículo, o que ele diz? Ficai e vigiai comigo. Ele está triste, ele compartilha a sua tristeza, e não somente nisso, mas também Jesus pede que essas pessoas intercedam por ele. Veja, irmãos e irmãs, esse lidar de Jesus com a tristeza e o que ele ensina para nós. Então você se aproxima de alguém querido, você abre o seu coração para ela e você diz para ela: interceda comigo, interceda por mim, vigiai comigo. Vamos orar, irmão, irmã, eu estou passando por esse momento difícil, vamos orar aqui comigo. Essa semana vamos entrar em oração. Você pode orar por mim. Eu creio, irmãos e irmãs, que você tenha amigos, que você tenha pessoas próximas, que você pode abrir seu coração, contar seu problema, e ela vai interceder e vai orar por você. É isso. Não é isso que Jesus dizendo: eu estou com tristeza até a morte, ficai e vigiai comigo, ore comigo. É muito importante, por isso, irmãos e irmãs, ter pessoas próximas a nós. No versículo 39, diz assim: e indo um pouco adiante, prostou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Então você aproxima de pessoas amigas, você abre o coração, você pede a ela que interceda por você, mas também você não pode deixar de orar e de conversar com o Pai. Porque, irmãos e irmãs, como é que Jesus lida com a tristeza e nos ensina a lidar com a aflição e a angústia? É também nos derramando diante do Pai. Jesus ali, ele coloca, é claro, ele está colocando ali o pensamento dele naquele instante. Ele está com seus amigos, ele abriu seu coração, na expectativa que esses amigos intercedam por ele, expectativa porque eles ficaram dormindo. Por 3 vezes Jesus volta, eles estão dormindo. Mas principalmente, irmãos e irmãs, derramando diante do Pai. E é isso que Jesus faz. Na agonia que ele estava no Getsemane, naquela agonia de suar, do que o seu suor, até angústia tão grande, pudesse, na sua transpiração, vir sangue. Cientificamente isso é provado, que é possível. E Jesus, em toda essa dor e tristeza que ele está passando, ele se derrama diante do Pai para fazer seu pedido e dizer: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Como é importante, irmãos e irmãs, nas nossas vivências. No versículo 39, leia de novo aí, talvez a sua versão é a mesma que a minha. Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice.
O Senhor sabia que em Deus existe todo o poder para mudar toda e qualquer situação. E se alguém que poderia mudar aquela situação que ele estava vivendo, toda aquela dor, toda aquela angústia daquele momento, o seu pai podia fazer isso. Ele está se colocando na disposição, na soberania de um Deus que podia todas as coisas. E no versículo de número 39, irmãos e irmãs, em Jesus na sua dor, ele. E aí, irmãos e irmãs, por que é importante o nosso relacionamento com Deus? Porque se Jesus ora assim, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele está manifestando sua vontade. E ele está colocando a sua vontade diante do Pai. Eu acredito que muitas vezes nós fazemos orações, principalmente nesses momentos de tristeza e de angústia. Nós queremos que Deus haja da forma que nós esperamos. Nós queremos ficar livre daquela situação e daquelas circunstâncias. Nós queremos que o Senhor venha com a providência imediatamente. Aquela tristeza, aquela angústia, aquela aflição, nós não queremos. Mas da forma como Jesus passa para nós, como ele enfrentou esse momento na vida dele, ele buscou pessoas para estar próximo a ele, amigas. Ele abre o coração para essas pessoas. Ele pede intercessão a elas pela sua causa. Ele vai para o Pai, interceder para o Pai, irmãos e irmãs, porque tem muitas situações que as pessoas queridas e amigas elas não podem fazer nada. Elas vão estar perto, elas vão apoiar, elas vão interceder, vão orar, mas elas não têm como resolver nossos problemas, elas não têm como nos ajudar nesse sentido. E o que Jesus faz, irmãs e irmãs, de maneira maravilhosa? Ele diz, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas aí Jesus, aí você percebe isso no versículo 39, no final dele. Todavia, não seja como eu, mas como tu queres. O que Jesus nos ensina, irmãos e irmãs? Que nesses tempos de angústia, de tristeza e de aflição, nós nos descansamos na soberania e na vontade de Deus. Todavia, mas, porém, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. O que Jesus nos ensina, irmãos e irmãs? Que nós podemos e devemos lidar com a dor, com a tristeza. E, irmãos e irmãs, quando Jesus faz essa oração, Pai, se for possível, mas seja feita a tua vontade, pronto, irmãos e irmãs, acabou. A gente não vê um Jesus, depois dessa oração, naquele mesmo grau de tristeza. A gente vê um Jesus enfrentando a situação, ele saindo dali, tanto que você vai perceber quando ele usa a palavra assim, basta, lá em Marcos, no capítulo 14, também registra essa mesma passagem, da do Getsemane, diz basta, e ele chama os discípulos, e aí vai enfrentar a turba que está vindo para prendê-lo, e desencadeia todo o processo no qual ele é julgado e crucificado. Quando Jesus descansa na soberania de Deus, acabou a tristeza, acabou a angústia, acabou a aflição. Por mais difícil o momento que ele teria que enfrentar, ele agora está fortalecido para isso, irmãos. Então percebe como, e aí você na sua leitura, você vai percebendo a narrativa de como Jesus entra no Getsemane e o Jesus que sai do Getsemane. O Jesus que entra no Getsemane com seus amigos para orar, para interceder, com angústia, com tristeza até de morte, pedindo aos seus amigos que orem, que intercedam. E durante todo esse processo, até ele se derramar diante do Pai, até ele abrir seu coração diante do Pai e dizer, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade, Jesus descansa. Parece, irmãos e irmãs, que na nossa vida nós precisamos tanto descansar na soberania de um Deus que controla, que governa, que sabe todas as coisas. O que Jesus descansou ao falar que seja feita a tua, não a minha vontade? Ele descansou na soberania do Pai.
Porque Jesus estava olhando e projetando lá para frente, lá no futuro, mais lá na frente, que não somente era o momento do Getsemane, não somente era o momento da cruz, mas também o momento da ressurreição, o momento de vencer a morte, o momento de vencer o pecado, de vencer a destruição. Então, irmãos e irmãs, quando Jesus diz seja feita a tua, mas não a minha vontade, há um descanso na soberania de Deus. Porque, irmãos e irmãs, se você está passando por alguma situação difícil na sua vida, de repente você precisa passar por esse processo. Que processo é esse? O processo de que você tem que procurar pessoas, não qualquer pessoa, mas estar com pessoas amigas, fazendo companhia. De que você também deve abrir seu coração para essas pessoas. Falar da sua dor, da sua tristeza, da sua aflição. De que você vai dizer para elas, ore por mim, interceda por mim nessa situação. E com certeza essas pessoas vão orar por você e com você. Não somente isso, mas principalmente você se derramar diante do Pai. De repente você vai fazer a oração que Jesus fez, Senhor, tire isso de mim, afasta isso de mim. Não quero isso na minha vida. Senhor, entra com providência, resolve isso, soluciona isso. Então nós oramos assim, irmãos e irmãs. Mas também nós não podemos deixar de descansar a nossa alma na soberania do Eterno, de que a vontade dele prevaleça, porque ele é soberano sobre todas as coisas, porque ele sabe todas as coisas, ele governa todas as coisas, ele controla todas as coisas, o cetro está nas suas mãos, então nós podemos confiar nele. E isso deve trazer descanso para nós, apesar da nossa alma estar ferida, se nós estamos angustiados, ou estamos aflitos, ou estamos tristes, mas nós devemos descansar na soberania do Eterno. Porque a nossa vida não se resume, irmãos e irmãs, nessas experiências que nós vivemos, que trazem essas tristezas. Nossa vida é muito mais que isso. Nossa vida é muito mais do que o tempo presente aqui. Nossa vida é algo que nós vislumbramos lá na eternidade. Por isso, o que Jesus nos ensina? Nos ensina a descansar na soberania do Eterno. Nos ensina a descansar na soberania do nosso Pai. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você está vivendo esse tempo na sua vida, tristeza, angústias, aflições, descanse na soberania de Deus. Você já orou, você vai orar. Pai, se for possível, Pai, não deixe que isso continue. E a oração que você precisa fazer e faz diante do Senhor. Mas, todavia, descanse na soberania. Pai, que prevaleça a sua vontade e não a minha. Porque Ele sabe o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável para nós. Então, por isso, nós devemos descansar na soberania do Senhor. Assim, irmãos e irmãs, nós conseguiremos, assim como Jesus, que entrou no Getsemane triste até a morte, e saiu do Getsemane para a sua missão com determinação, com coragem, com força. Porque ele encontrou amigos, porque ele abriu o coração, porque ele pediu intercessão, porque ele se derramou diante do Pai, mas, sobretudo, porque ele descansou na soberania de Deus. Que eu e que você também possamos descansar na soberania do nosso Deus. Vamos orar. Feche seus olhos, meu irmão, minha irmã, vamos colocar diante do Senhor. E se você está passando por esse tempo difícil, irmãos e irmãs, de aflição, de tristeza, de angústia, coloque diante do Senhor e descanse na soberania dele sobre todas as coisas. Ele está governando. Ele é soberano sobre todas as coisas. Não se preocupe. Então vamos orar. Feche os seus olhos. Pai, o Senhor tem sido tão bondoso para conosco. E nessa noite nós queremos, Deus, reconhecer as fraquezas que nós temos. As nossas limitações, as nossas impossibilidades. De tantas e tantas vezes as quais, Pai, nós nos encontramos em situações difíceis, complicadas, que abate tanto a nossa alma, que nos traz tanta tristeza aos nossos corações.
Pai, o que Jesus fez quando assim ele sentiu? Qual foi a atitude dele? Pai, foi registrada para que nós pudéssemos ser edificados e saber, Pai, que mesmo diante de situações assim, nós temos um caminho que pode nos ajudar, assim como Jesus fez. Que bom, Deus, pelas pessoas próximas a nós, pelas pessoas amigas, as quais nós podemos contar com elas, para estar, Deus, conosco nesses momentos difíceis. Que bom, Senhor, quando nós confiamos nessas pessoas e abrimos nossos corações para elas. Pai, nem não tendo receio, Pai, preocupação de demonstrar fraqueza, de demonstrar o nosso sentimento. Que bom, Pai, quando nós percebemos essas pessoas intercedendo por nós, orando junto conosco, orando por nós. Que bom que o Senhor tem levantado pessoas assim, Deus, para estar ao nosso lado, intercedendo por nós, junto conosco na nossa vida. Que bom, Deus, é quando nós nos derramamos diante do Senhor, abrindo nosso coração diante do Senhor e no teu altar, Pai, para dizer, Deus, se for possível, Deus, se for possível, faça isso, se for possível, faça aquilo. Deus, mas também, Deus, queremos aprender com Jesus, de que o melhor descanso para nossas aflições é descansar na tua soberania. Assim como ele fez, quando declarou que seja feita a tua, mas não a minha vontade. Que nós também, Deus, tenhamos essa disposição de coração de poder dizer isso. Não seja feita a minha, Senhor, mas a tua vontade, e haver descanso em nossos corações quanto a isso, porque sabemos que a tua vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, e isso deve nos trazer esse descanso. Por isso, Pai, peço por cada irmão, cada irmã, que nesse momento, Deus, está passando por tempos difíceis, sentindo o abatimento da sua alma, tristeza, angústia, aflição. Ô Senhor, que essa vida possa recorrer e no final de tudo poder descansar na tua soberania, de que o Senhor está atento, o Senhor está cuidando de todas as coisas, em especial por essa vida. Assim nós cremos, assim nós oramos, Deus. E eu coloco a minha vida, Deus, a vida dos meus irmãos e irmãs diante do Senhor, para que, quando essas experiências acontecerem, nós possamos, ó Deus, assim como o Mestre fez, nós também possamos seguir os passos dele e também fazer para o descanso da nossa alma. Assim eu oro, agradecido pelo privilégio e oportunidade que o Senhor nos dá nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos e irmãs. Nós ainda vamos louvar ao Senhor. Vamos repetir essa canção que nós entoamos há pouco. Quão grande é o nosso Deus. E vamos assim encerrar nosso encontro dessa noite. Que a bênção do Eterno esteja sobre você, sua casa e sua família. Não esquecendo, no próximo domingo, Santa Ceia do Senhor, às 9h30 e às 16h. Que Deus te abençoe e você tenha um restante de noite em paz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz,
tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim.